Um homem foi preso em Belo Horizonte suspeito de ser chefe de uma quadrilha que aplicava golpes com a venda consignada de veículos. Olha o prejuízo. Um sócio da empresa está foragido. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Gabriel Rodrigues. Ele está na delegacia especializada em furtos e roubos de veículos. Gabriel, bom dia. Quantas vítimas a polícia encontrou? Bem-vindo. Pelo menos 20 vítimas já foram identificadas pela Polícia Civil. Laí, bom dia para você e para quem está acompanhando o nosso Balanço Geral Minas. A gente tem, inclusive, imagens que mostram o momento da prisão desse homem de 29 anos, que, como você bem disse, é apontado como o líder aí dessa organização criminosa que estava aplicando golpes em diversas pessoas aqui na capital mineira. Ele tem um comparsa, a polícia está investigando não só essa dupla, digamos assim, mas também outras pessoas que talvez teriam envolvimento nesse esquema. E para a gente poder entender como tudo funcionava e como foi a investigação que levou à prisão desse homem, eu vou conversar agora com o delegado responsável, o Roberto Veran, que já começa explicando para a gente como é que teve início, doutor, essa investigação de vocês, porque parece que esse grupo estava agindo de maneira mais firme desde o ano passado, né? Como é que era isso? Boa tarde para o senhor. Justamente, era uma agência de veículos que funcionava na Avenida Rajagabalha, numa região nobre aqui de Belo Horizonte, né? Isso tudo para demonstrar uma aparência de legalidade, de legitimidade. A primeira reclamação surgiu em outubro do ano passado. Depois essas reclamações foram seguindo. A partir desse momento, nós unificamos as reclamações num único inquérito e percebemos que era uma associação criminosa que estava aplicando golpes. Como é que eles agiam? As vítimas eram cooptadas, via de regra, através de anúncios na internet. Eram firmados contratos de consignação com as vítimas, ou seja, assim que vendesse, repassariam o dinheiro para as vítimas. Só que os veículos das vítimas eram vendidos e nenhum dinheiro, nada, era repassado para as vítimas. Agora, um outro detalhe que chamou muito a atenção da gente é o fato deles terem usado um nome durante um certo período e depois terem trocado desse nome da empresa para continuar aplicando os golpes? Justamente. Quando o primeiro nome fantasia, a W Motors, começou a ficar conhecido, eles criaram uma nova pessoa jurídica, que era a Ionscar. Só que mudaram só de sala e funcionavam no mesmo prédio, no mesmo endereço na Avenida Rajagabalha. Agora, doutor, essas vítimas todas que prestaram queixa, elas relatam a mesma coisa para o senhor em relação a como elas foram vítimas do golpe, só que parece que tem uma pessoa que teve esse carro localizado em uma região no interior do estado, parece que alguns carros foram para uma região específica. Como é que é essa parte da história? Uma parte dos carros grande parte dos carros foi dispersa pelo interior de Minas Gerais, né? Agora é o outro processo de busca e apreensão desses veículos. Então vai ter mais gente investigada, inclusive para saber se essa pessoa receptou esses carros ou se ela não tinha aí conhecimento desses crimes. Sim, há uma grande probabilidade desses carros terem sido receptados. Agora vamos falar sobre essas duas pessoas, esse homem aí que está aparecendo nas imagens, que foi preso por vocês, de 29 anos. Ele, além de ser bastante conhecido no prédio onde ele atuava, ele já era conhecido da polícia também, né? Ele tem uma passagem por uma tentativa de homicídio e um estelionato, né? Houve a expedição de mandado de busca de prisão preventiva para ele e o sócio dele. Ele, o chefe, o proprietário, nós conseguimos capturá-lo na terça-feira passada. Agora, o sócio que está foragido também tem passagem? Tem passagem. Esse já tem mais passagens. O furto, o estelionato. O que acontece daqui para frente, doutor? As investigações prosseguem. Para vocês saberem se tem mais gente envolvida, porque vocês falaram que esses dois não agiam sozinhos, né? Há mais investigados. Há uma estrutura, há uma associação criminosa que atuava. Eles não atuavam sozinhos. E agora vai começar também a recuperação desses carros? Já teve veículo apreendido? Como é que está essa parte aí material da investigação? Há uma próxima fase da investigação. A investigação está apenas no início. Agora, para a gente poder encerrar a nossa parte, vocês estão muito de olho nesse tipo de crime, porque não é a primeira vez que a gente vem aqui na delegacia noticiar prisões de pessoas que estavam aplicando esses golpes, inclusive nessa mesma região da cidade, né? Isso está se tornando recorrente. É bom ter atenção com quem se contrata para evitar esse tipo de golpe. Qual é que seria a principal dica aí de investigar bem direitinho onde você está deixando seu carro para ser revendido? Como é que a gente faz isso, doutor? A consulta do CNPJ, o tempo de funcionamento da empresa. Tudo isso aí vai dar algum indício de um possível golpe ou não? Sim, isso vai trazer um aspecto de legitimidade para a empresa. Quem estiver assistindo a gente agora, tiver caído nesse golpe, dá tempo de procurar a Polícia Civil para se unir a essas outras investigações que estão acontecendo. Vocês esperam, inclusive, que apareçam mais pessoas, né? Sim, nós cremos que irão aparecer mais pessoas. Pode procurar a gente aqui na delegacia.
Olha, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho do senhor. Agora, Laíra e público do Balanço Geral, a gente está com 3 mulheres aqui que acabaram sendo vítima desse tipo de golpe. Nessa concessionária, elas não se conheciam antes e acabaram, inclusive, se unindo para auxiliar aí a polícia nessa investigação. A gente vai ouvir um pouquinho da história delas. Eu queria saber como é que você chama e como é que foi a sua história. Marina. Eu deixei meu carro consignado com eles e em 30 dias, se o carro não fosse vendido, eles me devolveriam o carro. Passou-se os 30 dias, a gente entrou em contato e eles falaram que o carro já estava em processo de venda, que era para a gente aguardar poucos dias. E aí firmamos um aditivo de contrato, dando um prazo limite para eles, que era um prazo de mais 10 dias. Findado esse prazo, ele não atendia mais telefone e a gente foi até o local, não existia mais a sala lá. Por que você fez esse consignado com ele? Você acha que a aparência do local, o endereço, ajudou você a decidir fazer com ele? É um prédio de luxo na Raja 2000, aquele prédio da Odebrecht. Ele conhecia simplesmente todo mundo do prédio. O dia que a gente entrou, ele saía dando bom dia, conversando com todas as pessoas que apareciam pelo prédio. Muito bom de lábia. O negócio dele, a princípio, ele falou comigo que quando fosse vendido, o dinheiro cairia na minha conta e eu repassaria a comissão de 6% para ele, só que isso nunca aconteceu. Parece que seu carro já foi, inclusive, localizado. Meu carro foi recuperado, está em Monlevade, preso no pátio do Detran. E agora você vai ter aí um montão de prejuízo com o valor do carro, depois para trazer, os gastos que você está tendo para ir e vir de delegacia, advogado. Exato. Mas o que eu mais quero agora é a restituição do meu carro, que o juiz responsável por essa investigação entenda que a propriedade do carro é minha, né? E que quanto mais tempo ele ficar preso no pátio, maior será o meu prejuízo, que o carro, mês que vem já começa a chuva. Meu carro já está no sol há 4 meses. Sol, poeira, com combustível dentro. Então, assim, não sei em que estado eu vou achar meu carro quando eu conseguir remover ele de lá. Agora, cada história vai tendo um desdobramento. Eu vou pedir licença só para eu encostar nela aqui pelo seguinte. No caso dela, ela já tinha contratado a venda para o carro do namorado, né? Vocês já tinham conseguido fazer com sucesso, tinha dado tudo certinho. Quando chegou a sua vez, aí que deu tudo errado. Como é que foi? Boa tarde. Isso, boa tarde. Pelo que eu entendi, ele já tinha conquistado a confiança de muitas outras pessoas. Teve outras vítimas que ele já tinha vendido veículos também corretamente. E ele decidiu dar o golpe depois, assim, de um certo período que já tinha várias pessoas na confiança dele. Foi o que aconteceu comigo. O meu namorado vendeu o veículo com ele no ano passado, com sucesso, e aí foi a indicação do meu namorado que vendesse o meu. E aí foi quando foi demorando demais, muita desculpa, e aí depois de 6 meses que eu descobri que eu tinha sido vítima, e nesse tempo, com muitas desculpas, ele chegou a me emprestar 3 veículos. Isso que eu te perguntar, como você chama mesmo? Ana Flávia. Ana Flávia, ela estava me contando, Laíra e público do Balanço Geral, que nesse tempo em que o veículo dela ficou com esse homem de 29 anos, que você está vendo aí na imagem que foi preso, ele acabou emprestando para ela alguns outros veículos e isso foi gerando uma confiança nela de que esse negócio era lícito, que estava tudo ok. Só que o que ela não sabia é que esses carros que ela estava utilizando, inclusive, eram das outras vítimas que também estavam levando o golpe. Ou seja, não tinha como você desconfiar, né? Não tinha. Ele simulou também um grau de amizade muito grande em relação à pessoa do meu namorado e a mim. Ele frequentava a hamburgueria do meu namorado. Então, assim, ele simulou e fora a lábia dele, né? Que a outra vítima já falou que ele era muito bom de lábia, então isso foi só adquirindo mais confiança. No que ele me emprestou os veículos, além dele ter ganhado tempo, eu não fiquei a pé, né? Eu imaginei que ele queria resolver o problema de alguma forma. Então, assim, foi essa a conexão que eu fiz, né? Eu achei que ele era enrolado, mas não um criminoso. E aí você vai vendo que as histórias vão se repetindo. No caso dela, situação muito semelhante também. Vou pedir só para você encostar um pouquinho para cá. Eu quero saber como é que foi seu prejuízo aí, porque foi um prejuízo alto também. Né? Sim, meu carro no valor de 70 mil. Ele chegou a me dar no início, diante de pressão que eu fiz, indo com o advogado até a loja dele, 10 mil e ficou de me pagar o restante na semana seguinte. Isso foi em abril, né? E aí nunca mais viu o valor, o dinheiro. E durante esse tempo todo, você chegou a desconfiar em algum momento que você estava sendo vítima de um golpe?
assim, como eu não conhecia a empresa, eu nunca tinha feito um negócio assim, né? Não conhecia a empresa, não tive indicação, mas eu fui procurar sondar antes de eu fechar esse contrato. Então, eu fui 3 vezes na empresa, me reuni com eles, eu perguntei para o administrador do prédio, eu olhei o CNPJ dele na internet, então não tinha nada consta, né? Então, mas assim, a postura dele foi me fazendo achar que tinha algo estranho. Por exemplo, eu continuei com o anúncio do meu veículo na internet. Então, os clientes que chegavam até mim, interessados no meu carro, eu encaminhava lá para o escritório deles. E os clientes me retornavam falando, não, eles falaram que não tem como ver o carro, não deixa a gente ver o carro. E aí aconteceu com uns 10 clientes, assim, que não conseguiram ver o carro. E aí vocês se juntaram, vocês foram se encontrando e percebendo que tinha muito mais gente aí vítima do golpe. Sim, aí foi quando a gente foi fazer, quando a gente viu que era um golpe mesmo, a gente se dirigiu à delegacia, né, fizemos um BO. Quando eu fui fazer o meu BO, eu encontrei mais 5 vítimas. E aí, juntas, as outras vítimas foram também encontrando outras e outras. Então, assim, agora a gente já sabe que são em torno de 20 vítimas. Já estão, inclusive, com advogado. Estou com advogado, estou com uma ação. Eu, inclusive, ganhei uma primeira parte da minha ação, que é obrigando o criminoso, o dono da agência, a me pagar o valor, só que eu fiquei sabendo que ele não tem nada, como estelionatário, né, ele não tem nada no nome dele. Ou seja, vai acumular esse prejuízo aí. Sim. Eu sei qual é a resposta, mas ainda assim eu me sinto na obrigação de perguntar qual que é a sensação de passar por isso, que a gente não imagina que vai acontecer com a gente, né? A sensação é realmente assim de ser enganada mesmo, né? É uma tristeza, porque foi assim, uma luta, você comprar o seu carro com sacrifício, né? Esse carro, principalmente, foi um carro que eu montei ele do meu jeito, que eu tinha um apreço por ele, né? Resolvi vender por questões mesmo financeiras e acabei que fiquei sem o carro e sem resolver os meus problemas financeiros. Você espera que aconteça o que agora? Agora o que eu mais quero é recuperar o meu carro, porque eu sei que o dinheiro não vai vir dele, né? Então, eu é recuperar o meu carro. A gente vai seguir acompanhando a sua história. Muito obrigado pela entrevista, eu agradeço também às outras entrevistadas. Laíra e público do Balanço Geral, para vocês terem uma noção, a Polícia Civil ela já identificou ao longo desse processo de investigação cerca de 20 vítimas, e se a gente somar aí o prejuízo que cada uma delas teve só com o veículo deixado para essa revenda que aconteceu, mas que eles não receberam o dinheiro, o prejuízo ultrapassa os 2 milhões de reais. Por isso, a Polícia Civil não tem dúvidas de que esse homem de 29 anos que foi preso não agia sozinho. Já tem aí um mandado de prisão preventiva contra o comparsa dele, um homem de 38 anos, mas no total são 5 pessoas investigadas por esse esquema, e agora a Polícia Civil vai entrar em uma nova fase da investigação, indo até essa pessoa que comprou ou disse ter comprado a maioria desses carros para saber se ela também tem envolvimento nesse esquema criminoso ou não. Para encerrar, reforço apenas a dica do delegado em relação a redobrar a atenção, tentando investigar um pouco mais sobre essa pessoa com a qual você está fazendo negócio, né? A vítima nunca tem culpa de nada, mas vale a gente reforçar os cuidados de segurança para evitar ser vítima de golpe, né, Laíra? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta para a vítima, por gentileza, para mim. Ele não tem, gente, uma concessionária. Não é uma concessionária. Ele tem uma agência. O que ele faz, pelo que eu estou imaginando aqui? Ele deve ter uma rede social, anuncia pela rede social o veículo e deve ter alugado uma sala com garagens. É o que eu estou imaginando. Quando elas foram conversar, elas foram até esse prédio na Raja, numa sala comercial. Como é que foi? Era um prédio de luxo que eu não cheguei a entrar em nenhuma sala, porque ele sempre encontrava comigo na recepção. Aí a gente tratava dos assuntos, às vezes que eu peguei os carros emprestados, ele me levava até o estacionamento para pegar os carros, mas eu não cheguei a ver nenhuma sala física. Só que as outras vítimas disseram que tinha a sala lá, né, que ele recebia as pessoas, e inclusive quando ele deixou o local, foi uma coisa que a gente não teve acesso também à sala, porque sem a recepção permitir, a gente não tinha como ir a lugar nenhum. Deixa eu tentar colocar em outras palavras para eu entender se eu entendi, para eu perceber se eu entendi direito. Vem cá, pode ficar aqui pertinho de mim, você também. Esse prédio que eles estão falando ali na Raja Gabaglia, número 2000, é um prédio bastante alto lá, e ele não tem condições do carro entrar no prédio, então tem um estacionamento. E aí, ao que parece, eles trabalhavam em uma sala, em um dos andares aí desse prédio, mas os carros ficavam lá embaixo, tanto os carros que eles estavam recebendo para poder tentar fazer a revenda, quanto os carros que já estavam lá para serem revendidos. É basicamente isso, não é? Isso. Aí
tem um estacionamento da recepção, que a gente podia, né, deixar os carros, mas os carros que eles pegavam para revenda e os outros carros ficavam no subsolo. Então, ele sempre conversava comigo e tratava lá embaixo. Eu não cheguei a ver uma sala em si e a gente não podia ter contato com ele sem autorização da recepção. Então, acredito até que foi uma coisa estratégica para ele não ser localizado. Não tinha uma porta que você batia para encontrar com ele, entendeu? Tudo devidamente planejado. Você chegou aí até essa sala ou você também fez essa negociação lá embaixo? Como é que foi? Eu cheguei aí nas duas salas. Na primeira, que era da Lion Motors, da W Motors, né? E na segunda, que era um Lion Cars, quando eu já tinha mudado de sala, que estava uma placa diferente, quando eu já fui, já com o advogado, pronta para pegar meu carro. Percebam, tem esse detalhe da história aí, né, Laíra e público do Balanço Geral. Eles estavam com um nome, estavam em uma sala. Quando perceberam que já tinha aí algumas pessoas desconfiadas, que já estavam alegando aí que era golpe, eles mudaram de sala. Você consegue descrever pra gente como é que eram essas duas salas? Eram escritórios normais, assim, com mesa, cadeira? Não, a primeira, onde era a W Motors, era um cowork que funcionava num escritório, né, onde eles alugavam uma sala. Era um lugar muito idôneo, muito respeitado no prédio. Eu estava lá há 11 anos, né, esse cowork. Então, assim, eu também procurei essas informações que me deram mais confiabilidade também, né, por eles estarem num lugar de respeito, que as pessoas todas conheciam no prédio. Onde que você achou esse contato dele? Foi internet? Foi alguém que indicou? Como é que foi? Foi o sócio dele que me achou. Eu estava anunciando meu carro pela internet e aí ele me ligou, ele viu o meu anúncio e me ligou fazendo uma proposta muito boa, né, de venda do meu veículo. Segundo o delegado, Laír, a principal forma de agir deles era mesmo cooptando essas pessoas ali pela internet, né, chamando essas pessoas para essa negociação. Me conta como é que foi no seu caso, porque para ela teve a venda do namorado, então ela recebeu a indicação da venda do namorado, mas você sabe me contar como o seu namorado encontrou essa empresa? O carro dele estava com um anúncio de vende-se e em frente à hamburgueria dele, lá no bairro Milionários. E aí o próprio golpista, né, ele passou em frente, perguntou sobre o carro e falou que tinha essa empresa de consignado e poderia revender para ele. Então foi assim que eles se conheceram, aí ele assinou o contrato e deu tudo certo depois de cerca de 40 dias. Então ele tinha essa credibilidade. Eu conversei com outras vítimas também que conheceu ele a partir de negócios que deram certo anteriormente. Você também já está com advogado, já entrou com algum tipo de ação, de processo? Sim, o processo está em andamento, né, os documentos, a gente já está pesquisando tudo, porque assim, eu preciso reaver o valor do carro, né, eu não posso ficar no prejuízo, só que o meu caso é diferente, como eu cheguei a assinar a TPV por indução dele, então eu não tenho esperança de recuperar o veículo, mas eu tenho esperança sim de recuperar o valor do prejuízo que eu tive. Quanto custa o carro dela, Gabriel? De R$45 mil. Quanto que custa seu carro? O preço que a gente tinha negociado foi esse, assim, 42 mil e ele ia pegar uma comissão de R$3 mil. Ou seja, dependendo de como for o resultado desse processo, talvez você acabe ficando no prejuízo, porque como ela falou, não tem nem dinheiro em conta dele para poder bloquear. Espero que não, né? Mas é uma esperança que a gente tem, assim, de nem que demore 5 anos que seja, de conseguir reaver um valor que é nosso, que a gente trabalha tanto para conquistar. Inclusive, eu cheguei já a pegar outro veículo e aí agora eu estou pagando uma dívida desse outro veículo que não era para eu ter, porque eu tinha já quitado outro veículo, então assim, é um prejuízo desnecessário que não era para eu ter. Eu vou voltar só aqui na terceira vítima que a gente já tinha conversado também, né? Porque eu perguntei para elas duas para saber no seu caso, como é que você conheceu essa dupla, quem te indicou essa empresa, como é que foi o contato inicial? Meu carro estava anunciado na OLX e aí ele entrou em contato com a gente, falando que tinha uma agência e convidando a gente lá. Para a gente ir lá conhecer e conversar, que ele tinha um ótimo negócio, que ele conseguiria fazer uma venda muito assertiva, muito rápida, que ele trabalhava com inteligência artificial, então ele conseguia, em poucos dias, já conseguir filtrar um cliente para o meu carro. Você também já entrou na justiça, está com advogado? Já, mas até agora eu não consegui nada. Você espera que vai acontecer o que daqui para frente? Eu espero que eu tenha restituição do meu carro, né? Eu estou kits com todas as minhas obrigações de documentação junto ao Detran, não devo nada, não tem multa, não tem IPVA, não tem nada. E, para você ter ideia, até seguro eu continuo pagando, com medo de ter uma surpresa na hora que pegar esse carro. Pior ainda, né? Pois é. Então, meu carro está preso e eu estou aguardando agora o juiz aceitar não, né? Um apelo que eu faço a me restituir o carro. Porque se for esperar acabar tudo, o meu carro vai virar sucata, né? Então, só aumentando o prejuízo. Eu acho assim, mesmo que não seja a restituição definitiva, pelo menos para eu ser fiel depositária dele por enquanto,
até tudo se resolver, porque senão o que valia quando eu deixei, o que vai valer quando eu conseguir tirar ele do pátio, mês que vem começa a chover, e aí? Ô Lair, vou te contar, é o seguinte, lembra que eu disse que nessa história toda, boa parte dos carros estavam indo para uma região do interior do estado, mais especificamente a cidade de João Molevade. E a polícia, ela está apurando agora se essa pessoa lá de João Molevade, ela tinha participação no esquema, tipo, olha, estou recebendo esses carros aqui, ou se essa pessoa simplesmente viu o anúncio, comprou dentro da legalidade, viu que estava ali num preço bacana e teve esses carros recebidos lá em João Molevade. Fato é que nessa leva de carros que saiu daqui indo para lá, estava o carro dela. Tá. Ou seja, seu carro foi localizado lá e não aqui, né? Foi lá e está preso, apreendido lá. Depois que a investigação começou, apreenderam o carro lá. Não, quando eu fui buscar o carro, o delegado de lá achou melhor ele ficar guardado no pátio até tudo se esclarecer. Devem estar esperando a conclusão do inquérito para poder dar início a essa devolução. Gente, muito obrigado pelas entrevistas de vocês três. A gente vai continuar acompanhando o caso. O delegado está repassando as informações para a gente e qualquer novidade a gente volta para informar tanto quem está acompanhando o Balanço Geral e quer saber, mas também para informar possíveis outras vítimas que estão acompanhando a gente aí agora, né, Laí? Essa garagem lá da Raja, não sei se você vai saber essa informação, tem carro lá ainda ou não? Então, Lair, não tem casos específicos dessa empresa, porque o que acontece? A primeira denúncia foi feita em outubro do ano passado, eles já estariam aplicando golpes desde o começo do ano passado, mas em outubro a Polícia Civil recebeu a primeira denúncia, começou a investigar, eles intensificaram esses golpes ao longo aí do finalzinho do ano passado e de todo esse ano, mas quando a polícia foi dar aquele batidão que a gente fala, né, chegar ali, já estava com provas reunidas e tudo mais, eles deram baixa na empresa, então já tem um certo tempo que a empresa está fechada e por isso que todas essas vítimas que a gente entrevistou perderam o contato com essa pessoa em um determinado momento. Então ele lucrou o que tinha para lucrar e depois fugiram. Tem até um detalhe mais importante ainda nessa história que eu quase me esqueci de contar para vocês. Esse homem de 29 anos que foi preso aí, ele foi encontrado em uma cobertura, em um apartamento de luxo. Então esses golpes aí que ultrapassam os 2 milhões de reais estavam deixando essa dupla viver uma vida assim, ó, tranquila, mas não durou muito porque a polícia conseguiu pegar um e está na busca do segundo. Que pilantragem, que picaretagem isso. Obrigado, Gabriel, e a todos que participaram aí com a gente. Que absurdo, gente. Olha, tem que ter extremo cuidado, hein? Porque tem muita gente boa, tem nesse ramo, eu conheço vários. Gente muito competente, honesta, mas nesse caso específico, não era uma concessionária, quero deixar isso absolutamente claro. Era uma agência, se é que eu posso dizer que era de fato uma agência, que ele ia atrás das pessoas. Quando você coloca seu carro para vender, por exemplo, pela internet, ele, pelo seu telefone, entrava em contato, ou também pela rede social. Eu imagino também que ele tivesse uma rede social, para depois fazer os negócios dele sem pagar as pessoas. Na base do golpe, é esta a denúncia da polícia. Lá no alto da Rajagabalha, um absurdo que esses... Por enquanto, só esse cara aí, mas não sei se agia sozinho. Muito possivelmente não, né? Muito possivelmente trata-se de uma quadrilha. Tem que ter um extremo cuidado. Você veja gente decente, trabalhadora, tendo um prejuízo aí de 50 mil, 60 mil, 70 mil, 100 mil. Quanto custa um carro hoje, gente? O carro está cada vez mais caro. 20 vítimas, por enquanto, hein? Eu acho que vai aumentar esse número. Vamos seguir acompanhando esse caso bem de perto.